Guarda a Bíblia, levante ela assim, por gentileza. Deixe ela levantada. Olha só, este é o livro que transforma a vida do ser humano. Já que você está com a sua Bíblia em mãos, localize, por gentileza, a carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 12. Nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo de número 14. Enquanto os irmãos buscam o texto para a leitura, dou louvores a Deus pela oportunidade de mais uma vez retornar a esta casa e poder cultuar com os irmãos, sentindo a presença do Espírito Santo, que já é uma verdade em nosso meio. Deus seja louvado pela vida do vosso pastor, pastor Edmundo Prado, que mais uma vez nos recebe, nos recepciona de forma tão especial. Pastor Edmundo, sempre bonito, com esses olhos azuis, verdeados, cabelos esbranquiçados, né, pastor? Parece o Brad Pitt. Todo ornamentado, mas isso aí eu acho que é papel da esposa, né? Que cuida do pastor. Maravilha. Olha aí, parabéns. Vamos dar parabéns para o pastor, 33 anos de casado. Olha aí, que maravilha. Olha, que bênção, que maravilha. Parabéns, pastora. Que maravilha. Parabéns pelo presente que a senhora ganhou. Ou ele que ganhou um presente? Saudando o Senhor, saúdo todos os obreiros, ao pastor Marcelo, muito obrigado pela companhia, por nos acompanhar até aqui. Deus seja louvado por tua vida. Pregador também, homem de Deus. Capítulo 12, versículo 14, está escrito assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tome o seu assento, por gentileza. Me presta a sua atenção. Preste sua atenção para que possamos compreender e entender o que Deus tem para falar com a gente. Nós lemos um versículo inserido em uma das cartas mais incríveis inseridas no Novo Testamento. Essa carta é muito importante para os cristãos, para o cristianismo, principalmente para a igreja chamada de protestante, porque dentre alguns seus versículos, existe alguns deles que regem a doutrina da nossa fé. É uma carta bastante relevante para a igreja do Senhor. Mas, mesmo sendo uma carta bastante relevante, diferente das outras, ainda existe uma discussão teológica para saber a verdadeira autoria. Uns atribuem a autoria desta carta ao apóstolo Paulo, que escrevera 13 cartas no Novo Testamento, sendo o maior escritor do Novo Testamento. Um homem dotado de um conhecimento admirável e recebeu de Deus uma sabedoria que eu posso dizer até que invejável. O homem que recebeu as marcas em seu corpo por causa da pregação do Evangelho. Um homem admirável que aprendeu aos pés de um dos doutores mais conhecido pelos judeus, que foi o doutor Gamaliel. Outros atribuem a autoria desta carta ao apóstolo Apolo, que pouco nós sabemos sobre ele. A única coisa que sabemos sobre Apolo é o que o próprio Paulo testemunhou, dizendo que era um varão eloquente e que manejava bem as escrituras sagradas. Seria interessante, sim, nós sabermos a verdadeira autoria para darmos os devidos créditos a quem escreveu essa carta tão inspirada pelo Espírito Santo, que a fez ser inserida dentro da Bíblia Sagrada. Mas o que nos alegra é saber que quem escreveu ela, seja Paulo, Apolo ou alguns dos apóstolos, este fora alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus, ele é digno de toda a aceitação, até porque ele tem como personagem principal o próprio Jesus, que sem endeusá-lo e sem destacar as características divinas que estava sobre ele, apenas como ser humano,
Jesus fora um homem extraordinário. Um homem que deixou um legado a ser seguido e inúmeros exemplos a serem imitados. Sendo assim, os relatos de Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelistas que escreveram a respeito da vida de Jesus, não deixaram esses escritos conhecidos como evangelhos sinóticos apenas para serem lidos e admirados. Esses escritos, conhecidos como evangelhos, não foram deixados apenas para que os seus leitores, ao ler, ficassem boquiabertos dizendo: uau, que história fantástica, que homem incrível. Até porque isso aqui não é mais uma história fantasiada pela mente fértil humana. Não é história fictícia. Na verdade, o Evangelho de Jesus, ele é real, ainda que os homens não creiam. Este Evangelho fala do Deus que se fez carne, habitou entre os homens para entender os homens, morreu na condição de homem, mas como Deus ao 3º dia ressuscitou e foi exaltado por Deus e está à direita do Pai intercedendo por nós. Esses evangelhos, eles foram deixados contando a história de Jesus para que quando nós o lêssemos, pudéssemos seguir em busca de alguns objetivos, dos quais eu destaco 3. Primeiro, este evangelho foi deixado para que quando nós o lêssemos, pudéssemos seguir as pisadas de Jesus. Segundo, para que nós pudéssemos imitar os exemplos deixados por Jesus. E terceiro, para que nós pudéssemos praticar os ensinamentos de Jesus. Porque quando nós seguirmos as suas pisadas, imitarmos os seus exemplos e praticarmos os seus ensinamentos, nós viveremos o propósito primordial deste evangelho, que é de ser parecido com o Cristo do evangelho. Sim, o propósito deste evangelho é me deixar parecido com o Cristo do evangelho. Este evangelho forma em nós um caráter semelhante ao caráter de Cristo. E os discípulos que estavam no colégio apostólico durante 3 anos e meio compreenderam essa verdade, porque quando eles se tornaram apóstolos em uma cidade por nome de Antioquia ou Antioquia, eles foram chamados de cristãos pela primeira vez. E é bom nós entendermos que não foram eles que se auto-intitularam como cristão. Também não foi a igreja dos primeiros séculos que se auto-intitulou como cristã, mas foi a sociedade ímpia, pecadora e entregue a todos os tipos de pecaminosidade de Antioquia, que ao olhar para os apóstolos e vendo a forma como eles andavam, a forma como eles falavam, a forma como eles viviam, a forma como eles expressavam os seus sentimentos, fizeram eles chegar à conclusão que os apóstolos eram cristãos. E vale a pena ressaltar aqui o significado da palavra cristão em seu original. Cristão significa pequeno Cristo, ou miniatura de Cristo. Na nossa linguagem, cristão significa aquele que se assemelha a Cristo. Isto quer dizer que a sociedade de Antioquia, ao olhar a forma como os apóstolos falavam, eles prestavam atenção e chegavam à conclusão: olha lá, eles falam como o Cristo que foi morto, crucificado em Jerusalém, falavam. A forma como eles andavam fazia com que as pessoas prestassem atenção e chegassem à conclusão: ei, olha como eles andam. Eles seguem as pisadas daquele que foi morto, crucificado lá em Jerusalém, andava. Olha só como eles expressam os seus sentimentos. Eles têm um sentimento que nos faz lembrar do homem de Nazaré. Esses homens são cristãos, eles são pequenos cristos, eles se assemelham a Cristo. E este é o propósito e a proposta do Evangelho para nós, para que, aonde quer que estivermos, aonde quer que andarmos, em qualquer departamento da sociedade, o que é que estivermos fazendo, fazer com que os homens olhem para nós
e lembre-se daquele que viveu em Jerusalém. Lembre-se do Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Se eu pronuncio com os meus lábios que eu sou cristão e a minha vida não denuncia que eu vivo Cristo, eu estou vivendo tudo menos o Evangelho de Jesus. Mas quando eu vivo o Evangelho de Jesus, eu não preciso pronunciar com os meus lábios. As pessoas me identificam quem eu sou. É por isso que Billy Graham dizia: pregue a tempo e a fora de tempo. Se necessário, use as palavras. Não é o tanto quanto eu grito que eu sou de Cristo que me faz ser identificado como cristão. É o tanto quanto eu vivo o Evangelho que faz as pessoas me conhecer como cristão. Não é o tanto quanto eu prego sobre Cristo que faz as pessoas me identificar como cristão, mas é o tanto quanto eu dou exemplo com a minha conduta, com o meu caráter, com as minhas ações, com as minhas atitudes, que eu revelo o caráter de Cristo na terra. O grande problema dessa geração é que as pessoas até querem vir para o Evangelho, mas não querem se deixar serem mudadas pelo Evangelho. As pessoas querem vir para o Evangelho, mas querem continuar com as mesmas práticas que o mundo oferece e que o mundo pratica. Mas precisamos entender que ser cristão não é uma filosofia de vida, como muitos pregam. Ser cristão não é uma temática que está na moda, uma religião que está na moda. Ser cristão é mudança de vida, é transformação de vida, é transformação de caráter. É eu abrir mão da minha natureza caída e abraçar o segundo Adão, para não mais viver conforme as minhas vontades, mas viver conforme Cristo. É eu ser crucificado na cruz com Ele e dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu falo como Cristo, eu ando como Cristo, eu amo como Cristo, eu vivo como Cristo viveria. Mas as pessoas não querem serem mudadas pelo Evangelho. Elas querem que o Evangelho venha se adaptar à forma como elas vivem. Elas querem que o Evangelho esteja dançando conforme a música que eles tocam. Eles querem que o Evangelho venha mudar por causa deles, mas não é o Evangelho que tem que mudar por causa de mim. Sou eu que tenho que me deixar ser transformado pelo Evangelho. Não é o Evangelho que tem que dançar conforme a música que eu toco. Sou eu que tenho que viver no ritmo do Evangelho. Porque se for para viver como o mundo vive, não é Evangelho. Se for para ser como o mundo é, não é Evangelho. Se for para praticar o que o mundo pratica, não é Evangelho. Evangelho é sacrifício, Evangelho é renúncia, Evangelho é abrir mão de suas vontades para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quantos acreditam nisso? Liberam a palavra de louvor. Mas vem na adoração por um minuto, vem. Oh glória! Porque Deus quer formar em nós um caráter semelhante ao caráter de Cristo. E essa é a proposta do autor aos Hebreus no capítulo de número 12. Que ele escreve aos irmãos exortando-os. Exortar aqui não tem um sentido de cajadada, de bater. Exortar aqui tem um sentido de incentivar a caminhar pelo caminho certo. Porque o autor aos Hebreus sabiam que devido às dificuldades, devido às perseguições, devido às batalhas da vida cristã, devido às tentações, devido às muitas lutas, devido às muitas pelejas, muitos irmãos enfraqueceriam na fé, muitos irmãos desistiriam da fé, outros teriam a sua fé desestabilizada, outros abandonariam e apostataria da fé. Mas quando ele escreve incentivando os irmãos a permanecer na fé e na santificação, se ele estivesse pregando para nós hoje, ele estaria dizendo para alguém: está fraco, permaneça na fé. Caiu, permaneça na fé.
Está desmotivado? Permaneça na fé. Está sendo tentado? Permaneça na fé. Está sendo perseguido? Permaneça na fé. Está sendo pressionado pelo mundo e o seu sistema? Permaneça na fé. Está sendo provado? Permaneça na fé. As coisas não estão acontecendo conforme o planejado? Permaneça na fé. Você não está sendo beneficiado como você esperava? Permaneça na fé. Não deixe que as circunstâncias mude a tua fé, mas use a fé que Deus te deu para mudar todas e quaisquer circunstâncias. Eu vou de novo. Não são as circunstâncias que devem ter o poder para mudar a tua fé, mas é a fé que nos foi dada por Deus que tem o poder para mudar todas e quaisquer circunstâncias. Recebe? O inferno disse que te desestabilizaria, que destruiria a sua fé, que acabaria com você, que ia te pressionar até você desistir de Cristo, desistir de Deus, desistir da cruz, desistir do Evangelho, desistir da igreja. Mas os céus me traz nessa noite para dizer para alguém: não é as circunstâncias que vai mudar a tua fé, mas é a fé que eu te dei que vai mudar todas e quaisquer circunstâncias. A porta que se fechou pela tua fé se abrirá. A doença que veio pela tua fé será sanada, destruída, e a saúde te atingirá. As coisas vão começar a acontecer pelo poder da fé, mas não abandone a fé que Deus te deu. Permaneça na fé. Ele exorta os irmãos à permanência na fé e também na santificação. Por que santificação e não santidade? Por que santificação e não santidade plena? Porque o autor sabia que a santidade plena para nós, como seres humanos, é algo totalmente impossível. A santidade plena só ocorrerá quando o nosso corpo corruptível for tomado pela incorruptibilidade e com Cristo nós vivermos a eternidade. Mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, neste corpo corruptível, nós estaremos sujeitos às paixões deste mundo. Logo, nós não vivemos a santidade plena, nós vivemos a santificação, porque a santificação é um processo que nos conduz à santidade. E essa santidade nos conduz à santidade plena que nos fará ver a Deus como Ele é. Mas enquanto estivermos aqui, estaremos neste corpo corruptível e estaremos sujeitos às paixões, às intempéries, às vicissitudes, às tentações que este mundo tem a nos oferecer. A santificação é um processo conduzido pelo Espírito Santo e se torna uma escolha humana em viver em santificação ou viver em degradação de pecado e pecaminosidade. Todos nós herdamos uma natureza chamada de natureza caída, natureza desobediente ou natureza pecaminosa. Desde que Adão desobedeceu a Deus lá no Éden, os filhos e os descendentes de Adão se reinventaram em suas malignidades, em suas crueldades, em suas pecaminosidades. E nós herdamos essa natureza. Aí alguém pode até perguntar e dizer: mas depois de Cristo, essa natureza foi aniquilada. Não! Essa natureza ela foi submetida pela graça, mas ainda está aí, está aqui. E se nós não tivermos cuidado, mesmo sendo de Cristo, seremos capazes de fazer coisas piores do que os nossos vizinhos, piores do que aqueles que ainda não confessaram a fé. Por isso que quando nós fomos chamados para sermos cristãos, porque não foi simplesmente uma escolha nossa, foi Ele quem nos escolheu e nos fez povo seu. Mas quando Ele nos escolheu e nos chamou, e nós aceitamos o seu chamado,
nós entramos em uma guerra. Nós entramos em uma batalha. Nós entramos em um combate chamado de combate da fé. E este combate não será findo enquanto aqui na terra e neste corpo corruptível nós estivermos vivendo. Este combate só terá um fim quando o nosso corpo corruptível foi tomado pela incorruptibilidade e com Cristo nós vivemos toda a eternidade. Mas enquanto estivermos aqui, nós estaremos combatendo diariamente. Eu falo do combate entre a carne e o espírito, entre o espírito e a carne. E essa escolha nesse combate, eu digo isso com muito temor e tremor diante de um Deus santo. Nem Deus interfere na questão de dar vitória a um desses dois. Porque nesse combate não é Deus que escolhe por nós, somos nós que teremos que escolher por Deus. Foi o apóstolo Paulo que disse: aquele que semeia na carne não é uma escolha divina, é uma escolha humana. Aquele que semeia na carne colherá. Mas aquele que semeia no espírito colherá. Aquele que semeia na carne colherá uma vida de pecado e uma vida de pecaminosidade. Mas aquele que semeia no espírito colherá uma vida de santificação e uma vida de santidade. A chave da vida está em nossa mão. Em nossa mão está o poder das decisões. Se semear na carne ceifaremos. Se semearmos no espírito ceifaremos. Mas há uma batalha na nossa interioridade, há um conflito terrível entre as nossas vontades, entre os nossos desejos, que vem do nosso instinto, que vem na nossa mente. Tudo que é de ruim está no coração do homem. É por isso que o próprio Jesus Cristo disse que é do coração que procede as saídas da vida, e os maus desejos como adultério, assassínio, prostituição, fornicação, imoralidade, corrupção, mentira, roubo, engano, malignidade. Tudo está no coração do homem por causa do seu instinto e da sua natureza perversa, caída e desobediente. Para você entender melhor sobre esta batalha, o apóstolo Paulo escreveu aqui aos Gálatas no capítulo 5, a partir do versículo de número 19. Ele aponta de forma literal uma batalha entre a carne e o espírito, entre o espírito e a carne. Ele vai falar quais são as obras ou armas da carne, e vai falar quais são o fruto ou armas do espírito. Capítulo 5, versículo de número 19, olha só o que Paulo vai dizer. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E pasmem vocês, todas essas coisas que foram citadas aqui estão na minha e está na sua natureza. Leonardo Ravenhill, pregador do século XX, ele disse que se não fosse a graça de Deus, seríamos capazes de fazer coisas piores do que aquela que nós julgamos e condenamos dignas do inferno. Mas, pastor Fábio, eu sou do manto, eu sou do mistério, subo o monte, desço o monte e ainda dou glórias a Deus. Eu sou de jejum. Você está dizendo que eu sou capaz de praticar essas coisas que você leu aí agora? Sim, você é capaz de praticar tudo isto e mais um pouco. Talvez seja por isso os grandes escândalos no meio evangélico, no meio gospel. Aqueles que deveriam ser santos, por um momento, se entregam à sua natureza desobediente, à sua natureza carnal, e saem na mídia como propagador de escândalos, corrupção, adultério, assassinato. São bizarrices que escandaliza e mancha este evangelho. Porque para muitos a igreja tem que ser perfeita.
Alguns até dizem, eu não vou à igreja porque lá está cheia de gente hipócrita. E eu digo, é verdade, vem para cá porque aqui tem lugar para mais um. Até porque a igreja não é lugar de gente perfeita. A igreja é um composto de pessoas imperfeitas buscando o Cristo que é perfeito. E é o Cristo perfeito que vai nos aperfeiçoar diariamente e cotidianamente. Porém, se você está aqui buscando a perfeição que há em Cristo, você vai ter que renunciar diariamente às suas vontades, os seus desejos, o seu instinto, a sua natureza, para viver conforme a imagem e semelhança, e não ser uma desonra, não ser uma vergonha para o Evangelho, mas ser uma honra e glorificar o Evangelho, o reino de Deus, através das suas ações, através das suas atitudes e através do seu caráter cristão. Mas há uma batalha que o apóstolo Paulo dá continuidade no versículo 22 aos Gálatas, no capítulo 5. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo concedido pelo Espírito Santo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E Paulo continua, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Eu vou apresentar para vocês aqui propostas da carne e propósito do Espírito. Propósito do e proposta da. Diariamente você vai ter as propostas da carne, que vai te proporcionar prazer por um momento. Mas a carne não vai medir as consequências. E a primeira consequência é você envergonhar o nome daquele que você representa, o Cristo. Mas diariamente a proposta da carne vai ser: viva uma vida de ódio. Seja o próprio ódio em existência. Destila o seu ódio contra o pastor, contra a igreja, contra o irmão, contra um parente. Seja o próprio ódio em existência. Aparentemente, por você praticar e viver o ódio para a sua carne, vai proporcionar um prazer, mas não se importa com a consequência, rancor, ressentimento, que aos poucos vai adoecer a sua alma e pode te levar a uma depressão profunda e até ao suicídio. Mas o Espírito, em contrapartida, vai te apresentar um propósito, dizendo: você tem a opção de odiar, ou mesmo tendo vontade de odiar, praticar o amor. Ame aqueles que te odeiam. Ame aqueles que te feriram. Ame aquele que falou mal de você. Seja o próprio amor em existência. Ame a si mesmo e ame o próximo como você ama a si. Você tem a opção de odiar ou de amar. A carne vai fazer uma proposta dizendo: se ira, quebra tudo, chuta o pau da barraca, chuta o balde. Gritou com você, grita mais alto. O que ganha é aquele que fala mais alto. Se ira, quebre tudo, não se importe com as consequências. Mas vem o Espírito e apresenta um propósito dizendo: não, seja manso. Siga o exemplo do seu mestre, que foi manso e humilde de coração. As circunstâncias é para você se irar. Mas se você for manso, tranquilo, as coisas vão mudar, as coisas vão se transformar. Você não vai ganhar no grito, você vai ganhar no silêncio. Você não vai ganhar na força do seu braço, você vai ganhar no poder da mansidão. Você tem a opção de se irar ou de praticar a mansidão e seguir o exemplo do seu mestre Jesus. A carne vai te fazer uma proposta dizendo: é prazer que você quer. E para o prazer vale tudo. Para o prazer não tem limites. É isso que a sociedade prega. Para o prazer não existe regras. Então, viva uma vida de adultério, de prostituição, sexo antes do casamento. Se entregue a todo tipo de imoralidade apenas pelo prazer. É isso que a sua carne quer, é isso que a sua carne pede, é isso que a sua mente, que está turbada e perturbada, está pedindo.
mas em contrapartida vai vir o fruto do Espírito e vai te apresentar o domínio próprio, dizendo: eu sei que a sua carne está pedindo o pecado, eu sei que a sua carne está pedindo a desobediência, eu sei que a carne por um momento está pedindo o prazer, mas o que a carne não fala é que pode ter consequências. Esse adultério pode destruir toda a sua família e manchar o seu nome na sociedade. Essa vida promíscua pode te deixar com uma gravidez indesejada ou uma doença sexualmente transmissível. Viver essa vida imoral não é bom para você, não é bom para a sua família, não é bom para a sua casa, não é bom para a sua alma, não é bom para a sua mente. Você tem a opção de dizer não, mesmo tendo vontade. Você tem a opção de recusar, mesmo querendo. Você tem a opção de dizer não, mesmo querendo dizer sim. E quando você diz não para a sua vontade, você experimenta a boa, a perfeita, agradável vontade do eterno, porque quem vai te proporcionar prazer não são os deleites da carne, quem vai te proporcionar prazer é o meigo Espírito Santo que vai te abraçar. Levante uma das suas mãos, por gentileza, porque o Espírito Santo se fará sentir na tua vida. Para todas as vezes que o pecado bater na sua porta, você pense duas vezes se vale a pena trocar o prazer do Espírito Santo por prazeres momentâneos. O prazer concedido pelo Espírito Santo, ele é eterno, porque nós não sentiremos apenas nessa vida, nós sentiremos este prazer toda a eternidade. Então diga não para o que você deve dizer, renuncie o que for necessário, mas por favor, não perca a presença do Espírito Santo. E eu caminho para o final aqui, que nós estamos vivendo em um tempo que nós valorizamos muito os dons espirituais. E é muito importante, precisamos valorizar os dons espirituais. Até porque os dons espirituais é uma ferramenta de Deus dada à igreja para o exercício da sua obra, pastor. São os dons espirituais que ajudam esta igreja a despovoar o inferno e povoar os céus com almas. E uma igreja sem dons espirituais é uma igreja morta, falida, fadada ao fracasso. Só que nós não podemos priorizar os dons e nos esquecermos do fruto, porque os dons podem fazer uma igreja crescer, os dons podem fazer alguém ser conhecido, os dons podem te colocar na mídia, os dons podem te fazer famoso, os dons podem te colocar na vitrine gospel, nos melhores cartazes dessa nação. Mas os dons não te fará estar na vitrine celestial. Porque está escrito que muitos naquele dia chegarão até o Senhor e irá dizer: Senhor, com o dom da palavra eu preguei. Senhor, com o dom da palavra eu profetizei. Senhor, com o dom da palavra eu ajudei a ganhar algumas almas. E teremos a triste notícia dele dizer: algumas das almas que você ajudou a ganhar, mas quem convenceu foi o meu Espírito, eu conheço. E quem é você que eu nunca te conheci? O fruto do Espírito pode ser que nunca te fará famoso. O fruto do Espírito não te colocará na mídia. O fruto do Espírito talvez não te fará ser conhecido pelos homens, mas é o fruto do Espírito que nos regenera. É o fruto do Espírito que nos faz ter um caráter semelhante ao de Cristo. É o fruto do Espírito que abre as portas dos céus para nós. É o fruto do Espírito que nos fará ouvir de Jesus: sede bendito, sede bem-vindo, benditos do meu Pai, entrai nas mansões celestiais que está preparada para vocês desde a fundação dos séculos. Levante a mão, por gentileza, porque eu delibero sobre esta palavra, fruto do Espírito sobre a tua vida,
Falar em línguas é muito bom, mas falar em línguas é dom. Mas segurar a língua é fruto do Espírito. E às vezes preferível é você não falar línguas, mas segurar a língua. Parar de falar demais, parar de ser fofoqueiro, mexeriqueiro. E vamos parar de banalizar a graça de Deus. A graça nos salvou, mas não foi de graça. Custou a vida de Jesus Cristo. A graça não pode ser banalizada, não pode ser barateada, porque a graça não é legalidade para pecar. A graça de Deus é força que nos ajuda a vencer o pecado e a viver uma vida de santificação. Eu profetizo sobre esta igreja em Umas que nós receberemos graça de Deus para vencer o sistema do mundo, para vencermos o inferno e, acima de tudo, para vencer a nós mesmos e as nossas vontades. Receba a graça para dizer não ao pecado. Receba a graça para dizer não às suas vontades. Receba se você quiser, mas a partir de hoje o pecado vai bater na sua porta. Mas antes de você atender, é a graça de Deus que vai dizer: eu cheguei primeiro, ele foi comprado pelo meu sangue, já não mais vive ele, mas eu vivo nele. Ele não anda mais conforme as suas vontades. Sou eu que ando, sou eu que levo, sou eu que conduzo, sou eu que faço, sou eu que falo na boca dele e na boca dela. Quem recebe esta graça? Por um minuto, vem na adoração, vem. Eramachere calamaia. Eu sinto uma virtude aqui nessa casa. Há um batismo de regeneração concedido pelo Espírito Santo aqui e agora. Quem recebe essa graça? Eramaia doremacheria. E eu encerro agora. Eu não sei o que é pior. Na verdade eu sei. Ser dominado por forças espirituais da maldade ou ser dominado por nós mesmos, por nossas vontades, pelos nossos desejos, ser dominado pelo pecado. O apóstolo Tiago, escrevendo a sua carta, ele disse assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Se nós estivermos na submissão a Deus, no centro de sua vontade, nós temos a capacidade de resistir o diabo, através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra, através do nome de Jesus, e o diabo vai fugir. Mas Paulo orienta o seu jovem obreiro e filho na fé Timóteo, dizendo: fuja das paixões da mocidade. Em outra tradução está escrito: fuja das paixões do seu coração. Pastor, do diabo, Paulo disse, Tiago disse, que a gente resiste e é o diabo que foge. Mas de nós mesmos, Paulo está dizendo: fuja de você mesmo. Isso está querendo dizer que se nós não tomarmos cuidado, nos tornamos piores do que o diabo. Porque não é o diabo que vai nos fazer ser lançado no inferno, mas é a nossa desobediência, é os nossos pecados que nos fará ser lançado no inferno. Foi o que Isaías profetizou: mas é as vossas transgressões que faz divisão entre vocês e Deus, entre Deus e vocês. É os vossos pecados que afastam vocês de Deus. Então, diabo, a gente consegue resistir, mas de nós mesmos. Não testa a febre, não. Não tenta testar o seu limite, não. Isso é carne, isso é humano. Quando você menos perceber, você está lá. Foge enquanto é tempo. Nessa de querer testar o limite, muitas pessoas estão sendo dominadas pelos pecados, pelos vícios, pelos ciclos viciosos, pelo pecadinho de estimação. Mas eu creio muito que esta palavra tem o poder que nem outro livro da terra tem. Ela tem o poder libertador, porque o conhecimento liberta, e através deste conhecimento dado por Deus para nós aqui nessa noite, está havendo libertação. E eu não sei para quem eu estou profetizando através dessa profecia
bíblica, você está sendo liberto pelo poder da palavra de ciclos viciosos, de pecadinhos de estimação. Deus te fez com a capacidade de você dominar os seus instintos e não os instintos dominarem você. Deus te fez com a capacidade de você dominar o pecado e não o pecado dominar você. Deus te fez com a capacidade de você dominar as suas vontades e não as suas vontades dominarem você. E o grito de Deus para alguém aqui hoje é: seja livre. Seja livre. Seja livre. Seja livre pela liberdade do Evangelho de Cristo que te libertou, e não volte ao jugo da escravidão. A partir de hoje, se crucifica na cruz de Cristo. Eramaia, fecha os teus olhos por um minuto. Fecha. Fecha, 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 fecha. Isso. Chame o pecado pelo nome agora. Chame os ciclos viciosos. Chame aquilo que te impede de viver uma vida semelhante à de Cristo, que te impede de ter um caráter cristão. Chame pelo nome agora. Chame, chame, chame. É só para quem quer ser livre. Chame pelo nome agora. E pode dizer na sua alma, na sua mente aí, do jeito que você está, não precisa expor para ninguém. Diga: pelo poder da palavra que está sendo pregada, pelo poder do conhecimento de Deus, pelo poder da autoridade do nome de Jesus, eu declaro que eu sou livre e me crucifico agora na cruz de Cristo, para que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Oremachuri calamaia. Seja livre. Sentimento de culpa, sai agora. Sentimento que está destruindo essa pessoa aos poucos, que está colocando ela para baixo, a fazendo inútil, a fazendo desprezível. Sai agora. Garras infernais que estão na consciência desta pessoa, a acusando constantemente, até atrapalhando a sua adoração, porque de vez em quando você vai levantar as mãos para adorar, as garras do inferno dizem: ei, abaixa a mão, porque você não tem moral para adorar, você não tem moral para levantar as mãos. Garras infernais, eu te ordeno, saia desta consciência agora, porque o conhecimento de Deus está libertando esta pessoa, para que ela viva um caráter cristão, para que ela viva conforme Cristo quer que ela viva, para que ela seja conforme Cristo quer que ela seja, para que ela ande conforme Cristo quer que ela ande. Ó Deus, eu convido a sua graça para entrar nesse ambiente agora. Vem. Graça que perdoa, graça que purifica, graça que transforma. Oh, graça que santifica e nos ajuda a caminhar no caminho de santificação. Vem sobre nós, ó graça maravilhosa, maravilhosa graça de Deus. Abraça o meu irmão agora, abraça a minha irmã. Nos abraça neste exato momento e nos faça sentir algo da parte dos céus de forma como nunca sentimos. Seja livre,
Seja aliviado, aliviada. Por gentileza, com a permissão do pastor Edmundo, esteja em pé. Esteja em pé. Eu tenho 3 minutos para orar com você. O apelo que eu vou fazer aqui é um apelo de atrevimento, de ousadia. E só vai aceitar este apelo aquele que de fato reconhece que necessita da graça para vencer as tentações que este mundo proporciona. Você que recebeu todas essas profecias e você quer tomar posse delas. As profecias foram liberadas no altar e é no altar que nós tomamos posse. Quer sair do seu lugar e vir até o altar para orar comigo? Em 1 minuto eu estou te esperando aqui. E isso, não espere o primeiro vir para você vir. Venha. Isso aqui é uma atitude de quem realmente quer ser livre. Se tiver mais alguém, pode vir. Não fique constrangido. Constrangida. É uma atitude para que de fato tenhamos um caráter cristão, um caráter semelhante ao de Cristo. Vem, eu estou te esperando no altar. Eu quero orar com você para que você seja livre. Eu quero orar com você para que você seja liberto de você mesmo, de ciclos viciosos, de pecadinhos de estimação, para que as pessoas reconheçam que você representa Cristo nos departamentos dessa sociedade. Mas você precisa tomar essa iniciativa, essa atitude, abrir mão de orgulho, abrir mão de constrangimento e olhar apenas para o autor e consumador da nossa fé. Vem. Oh glória, eu oro. Pai, aqui está esta irmã que tomou uma atitude tão difícil, porém especial, uma decisão libertadora, purificadora, transformadora, santificadora. E o Senhor é aquele que nos santifica pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. E pelo poder da sua palavra, Senhor, a libertação se torna uma realidade, a cura é uma realidade, a força para vencer é uma realidade. Toma o seu povo, toma a sua igreja, toma os irmãos que estão nessa campanha, que de fato alcancemos o propósito de termos um caráter cristão, uma vida com Cristo. Deus os abençoe, meus irmãos. Obrigado, pastor Edmundo. Orei. Amém, queridos.